Você já ouviu falar do poema Os Sapos, de autoria do Manuel Bandeira? Sabe da importância desse poeta para a primeira fase do modernismo? Não? Então você precisa ver esse vídeo. Chega mais! Muito bem, pessoal. A primeira fase do modernismo é conhecida como fase da destruição. Ela vai ocupar de 1922 até 1930 e foi fundamental para as transformações artísticas que ocorreram no Brasil ao longo do século XX. Todo mundo sabe que essa fase vai se desenvolver principalmente em São Paulo, mas não fiquem pensando que somente artistas paulistas participaram desse movimento. Não. Claro que os organizadores da Semana de Arte Moderna, os grandes ícones do movimento, estão em São Paulo, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade. No entanto, teve um carinha que vivia no Rio de Janeiro e que na verdade era pernambucano, que contribuiu com a Semana de Arte Moderna e fortaleceu bastante o modernismo no Brasil. Sabe qual é o nome dele? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, artista pernambucano, foi viver no Rio de Janeiro na juventude porque ele queria ser arquiteto. Lá ele descobriu que tinha tuberculose e essas coisas relacionadas à sua vida vão marcar a sua poesia. Porque ele é um poeta, pessoal, onde o eu lírico é ele mesmo. Por isso a gente pode perceber que as obras desse poeta têm certos traços autobiográficos, tá certo? É importante lembrar que esse poeta era bastante pessimista e por isso ele gostava de se rotular como poeta menor. Por que o poeta menor? Porque ele se sentia fracassado por não ter conseguido conquistar algumas coisas que ele planejou em vida, devido justamente à doença que ele descobriu na juventude, a tuberculose, tá certo? Então ele queria ser arquiteto? Não foi. Ele queria ser músico? Não foi. E aí por isso ele se colocava como poeta menor. A obra dele é uma obra muito vasta, que inclusive nem começou modernista. Ele lançou seus primeiros livros antes da Semana de Arte Moderna, livros que foram lançados com fortes influências parnasianas e simbolistas. Esses livros não são considerados modernos, no máximo eles podem ser tratados como livros pré-modernos. Ah, professor, então eu posso enquadrar o Manuel Bandeira dentro dessa tendência pré-moderna? Pode, porque ele viveu esse momento anterior à Semana de Arte Moderna e escreveu textos influenciados pelo parnasianismo e simbolismo. Posso citar, por exemplo, o livro Carnaval, o livro A Cinza das Horas, que foram lançados antes da Semana, 1917 e 1919. A Semana viria a ocorrer somente em 1922. E aí, professor, quando é que ele se transforma no artista moderno? Em 1922, Manuel Bandeira estava presente na Semana de Arte Moderna que ocorre em São Paulo. Durante esse evento, ele tinha muitos amigos que ali estavam organizando toda aquela exposição de arte. E aí então ele chamou o amigo Ronald de Carvalho e disse: eu fiz um poema que faz uma dura crítica aos parnasianos. E aí entregou esse poema ao Ronald de Carvalho. O nome desse poema era Os Sapos. E o Ronald de Carvalho, como era um dos organizadores da semana, um dos organizadores do evento, foi até o palco e leu o poema. Claro, foi lido sob muitas vaias, porque o público ali ainda defendia a estética parnasiana. E esse momento ficou conhecido como o momento mais polêmico da Semana de Arte Moderna. Estava aí Manuel Bandeira entregue ao modernismo. Durante todo esse período ele vai produzir obras modernas. Seu livro mais importante é lançado em 1928, um livro chamado Libertinagem. Seus poemas dessa fase são poemas com versos brancos, versos livres, defendendo uma ideologia relacionada à liberdade de criação. Ele vai falar também muito de Recife, vai falar muito da infância, vai falar muito do fracasso de não ter conseguido ser arquiteto nem músico. Então é um poeta que volta muito sua obra à sua própria vida. É conhecido como o poeta do cotidiano. Seus poemas mais famosos são Poética, em que ele faz uma reivindicação pela arte moderna, defendendo a liberdade de criação. Vou-me embora para Passárgada, porque ele quer voltar para Passárgada, porque ele quer ir embora, porque ele não está feliz com o seu estado, doente, porque ele não consegue conquistar aquilo que ele deseja. Então ele cria um mundo imaginário, onde ele pode ser feliz, é a Passárgada dos seus sonhos. É como se ele inventasse um ambiente para poder
ser feliz, para poder conquistar os seus sonhos. Isso é o que chamamos de evasão, uma coisa que é bem típica dos autores românticos e que está presente também nesse poeta modernista chamado Manuel Bandeira, tá certo? Você vai encontrar também um poema bem famoso que cai muito em vestibulares dele, um poema chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Esse poema mistura notícia com poesia, fazendo com linguagem muito popular o retrato do cotidiano. Então, ó, eu citei aí famosos poemas dele, como Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, Vou-me embora para Passárgada, Poética e Os Sapos. Esses são os mais importantes poemas de Manuel Bandeira. Vale lembrar que Manuel Bandeira, pessoal, terminou vivendo muitos anos, porque ele viveu também a cura da tuberculose. E aí, como ele viveu até os 82 anos, ele também participou do período pós-moderno. Então ele tem uma fase pré-moderna, ele tem uma fase moderna, que é a mais importante. Inclusive, eu também esqueci de citar, tem alguns aspectos ligados ao folclore pernambucano nessa obra dele, da fase moderna. E por último, ele chega até o período pós-moderno, tendo tendências concretistas em seus últimos livros. Então ele termina sendo um resumo do que é a literatura dentro do século XX no Brasil. Pré-moderno, moderno e pós-moderno. Poeta pernambucano, Manuel Bandeira. As coisas que você mais vai encontrar em sua obra são solidão, morte, doença, Recife, infância e reclamações acerca de estar doente e proximidade com a morte, certo? Lembrar de outro poema dele bem famoso, que fala do seu cotidiano dentro de consultas médicas, um poema chamado Pneumotórax, também é desse poeta pernambucano chamado Manuel Bandeira, tá bom? Ele, como se rotulava como poeta menor, a gente passa a entender isso aí, pessoal, como um caráter de humor negro, como se ele estivesse brincando com sua desgraça, como se ele estivesse brincando com sua doença. A irreverência é uma marca registrada dos poetas que estão vinculados à primeira fase do modernismo e Manuel Bandeira é um deles. Se você gostou do nosso vídeo, ó, se inscreve agora mesmo, fortalece o canal Literatura Legal. Falou, tchau!